Olá. Já parou para pensar assim, se o nosso jeito de agir, as emoções, talvez até os pensamentos mais íntimos, pudessem ser influenciados por um passageiro meio escondido no cérebro, um parasita silencioso? É uma ideia que parece de filme, né? Totalmente. Mas essa pergunta está no centro de descobertas científicas bem recentes. E o curioso é que, segundo o material que a gente está analisando hoje, essas ideias novas da neurociência parecem conversar com observações bem mais antigas de um campo chamado biomagnetismo medicinal. Uma conexão inesperada, talvez. Pois é. Então, essa é a nossa missão aqui hoje. Investigar essa relação intrigante entre um parasita, o tal Toxoplasma gondii, a nossa saúde mental e essas duas visões, a da ciência moderna e a do biomagnetismo. A gente vai usar como base uns trechos de um texto, né? Saúde mental, neurociência e biomagnetismo medicinal, o elo perdido em um parasita. Exato. A ideia é entender quem é esse parasita tão comum que afeta, olha só, quase 1/3 do mundo. Como a ciência explica o impacto dele no cérebro e depois ver como o biomagnetismo propõe lidar com a situação. Bom, vamos lá então. Por onde começamos? Vamos começar pelo começo. Quem é esse Toxoplasma gondii? O material descreve ele como um organismo bem pequeno, um protozoário que vive dentro das nossas células. Isso. E o ciclo de vida dele é meio complexo, mas o ponto-chave pra gente é que os hospedeiros definitivos, onde ele se reproduz de forma sexuada, são os felinos. Gatos, principalmente os domésticos. Ah, os gatos. Sempre eles. E como chega na gente? Então, a transmissão para nós humanos é por vias bem comuns, na verdade. Pode ser pela água ou comida contaminada com o que chamam de oocistos. Oocistos. São tipo os ovinhos do parasita que saem nas fezes dos gatos infectados. Ou também comendo carne crua ou mal cozida de outros animais que se infectaram. E até no contato direto limpando a caixa de areia, por exemplo. Entendi. Por isso ele é tão espalhado assim. 30% do mundo é muita gente. Muita gente mesmo. E o mais provável é que a maioria nem saiba que tem. E o ponto que mais chama a atenção é como ele vai parar justo no cérebro. Como ele consegue essa façanha, atravessar as defesas. Aí é que tá um ponto crucial. O toxoplasma tem uma habilidade, assim, bem particular. Ele consegue atravessar a chamada barreira hematoencefálica. Aquela muralha que protege o cérebro. Exatamente. É uma barreira super seletiva, protege contra invasores, toxinas no sangue, mas o parasita de algum jeito dá um drible nessa segurança e entra no sistema nervoso central. E uma vez lá dentro ele não fica só de passagem, imagino. Não, de jeito nenhum. Ele forma cistos, são umas estruturas de resistência, sabe? Especialmente dentro dos neurônios, mas também em outras células do cérebro. E o perigo é que esses cistos podem ficar lá, quietinhos, dormentes, por anos, décadas talvez. Nossa, dormentes, mas presentes. E eles escolhem qualquer lugar ou têm preferência? O material fala de algumas áreas específicas, né? Sim, e não são áreas quaisquer. São regiões com funções críticas para o nosso comportamento, para as nossas emoções. O texto destaca 3 principais. Quais são? Primeiro, a amígdala. A gente sempre ouve falar dela, né? É central para as emoções, medo, ansiedade. Ter cistos ali, claro, pode bagunçar nossas reações emocionais. Talvez deixar a pessoa menos medrosa ou, ao contrário, mais ansiosa. Faz sentido. E a segunda? O hipotálamo. Esse controla funções mais básicas, instintivas. Fome, sede, sono, temperatura, até comportamentos ligados à sobrevivência. Uma infecção ali pode mexer com esses impulsos primários. Entendi. E a terceira? O corpo estriado. Essa área está ligada ao controle de movimento, mas também ao sistema de recompensa, a motivação, busca por novidade. Então, alterações ali pelo parasita já foram ligadas a mudanças na busca por sensações, na propensão a correr riscos. Certo. Então o parasita chega, se instala nessas áreas-chave, mas como ele influencia? É só por estar ali ocupando espaço ou ele faz algo mais ativamente? É aqui que o negócio fica realmente interessante, não é? A tal manipulação química. Exatamente. Acho que essa é a descoberta da neurociência que mais impactou o entendimento sobre o toxoplasma.
Ele não é um inquilino passivo, não. Ele manipula ativamente a química cerebral. E um dos alvos principais é a dopamina. Dopamina, aquele neurotransmissor super importante para o humor, motivação, recompensa. Como ele manipula isso? Ele manda o cérebro produzir mais ou ele mesmo produz? O fascinante é que parece ser um pouco dos dois. As fontes que a gente leu mencionam que o parasita tem no DNA dele os genes para produzir enzimas muito parecidas com as nossas, enzimas que fabricam dopamina. É como se ele tivesse uma mini fábrica própria, ou pelo menos as ferramentas para isso. Que esperto! E além disso, ele parece estimular as células do hospedeiro, os neurônios infectados, a também aumentarem a produção de dopamina. Peraí, então ele realmente aumenta os níveis de dopamina no cérebro da pessoa infectada? Isso foi comprovado em laboratório? Sim. O material dá bastante destaque a um estudo que foi meio que um divisor de águas, publicado lá em 2011, na PLOS ONE. Foi o grupo do Prandovsky. Eles mostraram essa manipulação bioquímica pela primeira vez, de forma direta. E o que eles viram? Identificaram os genes específicos no parasita e, o mais importante, mostraram em células nervosas cultivadas em laboratório que a infecção aumentava mesmo a dopamina, coisa de uns 14% a mais nas células que tinham o parasita. Uau, 14%. Foi um passo enorme para entender como um parasita podia de fato alterar comportamento mexendo na nossa neuroquímica. 14% pode não soar como um número gigante, mas imagino que no equilíbrio tão delicado da química cerebral isso já cause um impacto, né? Quais são as consequências que se observa? São várias e algumas bem sérias. As fontes trazem dados de vários estudos. Primeiro, tem uma associação forte com esquizofrenia. Pessoas com toxoplasmose crônica teriam um risco, umas 2,7 vezes maior de desenvolver a doença. É um número bem expressivo na estatística. Nossa, quase 3 vezes mais. Exato. Segundo, alterações de comportamento bem claras. Um aumento que estimam em 60% na impulsividade. E junto com isso, uma menor aversão ao risco. A pessoa fica mais atirada. Mais propensa a tomar decisões arriscadas? Isso, o que nos leva ao terceiro ponto, um dado bem alarmante, uma probabilidade 2,5 vezes maior de se envolver em acidentes de trânsito. A hipótese é que seja resultado disso, tempo de reação alterado e essa maior busca por risco. Caramba, esquizofrenia, impulsividade, acidentes... São correlações bem impactantes. Tem mais alguma evidência ligando o parasita a outros transtornos mentais? Tem sim, e bem forte. O material cita uma meta-análise, que é um estudo que junta os resultados de várias pesquisas, né? Essa do Sutherland e colegas saiu na Psychological Medicine em 2015. Analisaram 50 estudos. 50? E o que concluíram? As conclusões foram bem abrangentes. A toxoplasmose apareceu significativamente ligada não só à esquizofrenia, mas também a transtornos de humor, tipo depressão, transtorno bipolar, transtornos de personalidade e até comportamentos obsessivo-compulsivos, o TOC. Depressão, bipolaridade, TOC. Além da esquizofrenia que já falamos, é um leque bem amplo de problemas. Muito amplo. E esse estudo do Sutherland faz um alerta que eu acho super importante. Ele recomenda que os profissionais de saúde considerem investigar a infecção por toxoplasma em pacientes psiquiátricos, principalmente naqueles casos mais difíceis, sabe? Que não respondem bem aos tratamentos comuns, os refratários, a infecção poderia ser um fator extra ali atrapalhando e que ninguém tá vendo. Faz todo sentido pensar nisso. E, além dessa história da dopamina, descobriram mais alguma forma como ele atrapalha o cérebro? Sim, a ciência não para, né? Tem uma descoberta mais recente que o material cita, acho que da Universidade da Califórnia, Riverside, de 2024. Parece que o toxoplasma também interfere na conversa entre os neurônios
e outras células importantes, as células da glia. As que dão suporte aos neurônios. Isso, elas ajudam a regular tudo. E parece que o parasita diminui a liberação de umas vesículas bem pequenas, umas cartinhas que as células usam para se comunicar e controlar o ambiente ali, vesículas extracelulares. E qual o problema de interromper essa conversa? A consequência parece ser um desequilíbrio em outro neurotransmissor-chave, o glutamato, que é excitatório. Sem essa regulação feita pelas mensagens das células da glia, os neurônios podem ficar superestimulados pelo glutamato. Como se ficassem ligados demais. Exatamente, e isso pode levar a um monte de problema, desde aumentar o risco de convulsões, até danificar os próprios neurônios, ou até mesmo desorganizar os circuitos do cérebro a longo prazo. Mostra como uma infecção que começa localizada pode ter efeitos em toda a rede. Interessante. É impressionante ver a ciência desvendando esses mecanismos tão complexos. Agora, com todo esse quadro pintado pela neurociência, o material que a gente está usando traz uma virada, né? Introduz a perspectiva do biomagnetismo medicinal. Como ele entra nessa história toda? Pois é, essa é uma parte bem interessante da narrativa que as fontes trazem. O texto foca muito no trabalho do Dr. Isaac Gois Duran, que foi quem desenvolveu o biomagnetismo medicinal. E a afirmação principal é que ele teria identificado, olha só, lá em 1988 e 89, o que ele chamou de par biomagnético específico para o Toxoplasma gondii. Peraí, 1988 89. Isso é muito antes desses estudos de dopamina, de comunicação celular que a gente acabou de falar. Exatamente, décadas antes. É isso que a fonte quer destacar. Essa identificação pelo Dr. Gois teria acontecido bem antes da ciência tradicional confirmar esses mecanismos no cérebro. Por isso aquela citação que o material traz atribuída a essa linha. O tempo está nos dando a razão. Eles reivindicam um pioneirismo aí. Entendi a provocação. Mas o que seria esse par biomagnético? E especificamente, qual o par do toxoplasma, segundo ele? O par que Dr. Gois associou ao toxoplasma é ouvido direito, ouvido esquerdo. Ouvido direito e ouvido esquerdo. Como assim? Na teoria do biomagnetismo, a ideia central é que as doenças surgem ou se mantêm por causa de desequilíbrios no pH, na acidez e alcalinidade em pontos bem específicos do corpo. Esses desequilíbrios criariam polos magnéticos. Um ponto mais ácido seria um polo positivo e um ponto mais alcalino, um polo negativo. Eles formam um par. Ok. E cada micro-organismo, vírus, bactéria, fungo, parasita, teria uma preferência por um desses pares, por causa desse pH alterado. No caso do toxoplasma, o Dr. Gois teria identificado que ele gosta desse eixo energético entre o ouvido direito, que seria o polo negativo mais alcalino, e o ouvido esquerdo, o polo positivo mais ácido. Certo. Entendi a lógica da teoria. E como eles propõem tratar isso? Se o problema é um desequilíbrio magnético e de pH, qual a solução? A aplicação clínica que o material descreve é, na prática, bem direta. Eles usam ímãs com uma certa força magnética, geralmente acima de 1000 Gauss, colocam um ímã com a polaridade negativa sobre o ouvido direito e outro com a polaridade positiva sobre o ouvido esquerdo. Ímãs nos ouvidos. Por quanto tempo? Isso, um em cada. E deixam ali por um tempo que varia, mas geralmente entre 20 e 45 minutos, mais ou menos. E o que se espera que esses ímãs façam ali? Qual o objetivo? O objetivo, segundo a teoria, é neutralizar esse campo magnético disfuncional do par. A ideia é que os ímãs, com as polaridades corretas nos pontos certos, forçariam o pH a voltar para o nível neutro, ali perto de 7.0. Então a ideia é reequilibrar o pH com os ímãs. Exato. Reestabelecendo esse equilíbrio bioelétrico e de pH, o ambiente deixaria de ser favorável para o micro-organismo, no caso, para o toxoplasma. Ele precisaria daquele desequilíbrio específico para viver bem ali. Então a ideia é eliminar ou pelo menos inativar o parasita, corrigindo o terreno biológico onde ele se instalou. Entendi. É uma abordagem que foca em restaurar um equilíbrio que, na visão deles, é o que permite o problema existir. E funciona? Quer dizer,
Os praticantes dessa técnica relatam ver resultados com esse par ouvido-ouvido. Segundo a fonte que a gente analisou, sim. Os praticantes de biomagnetismo relatam observar melhoras clínicas consistentes quando aplicam os ímãs nesse par específico. Que tipo de melhoras? A lista de benefícios que o material cita inclui melhora em quadros de ansiedade, de depressão, redução daqueles comportamentos impulsivos da busca por risco, mais clareza mental, equilíbrio emocional. E até alívio de sintomas físicos que eles também associam a esse par, como o zumbido no ouvido, sabe? Tinnitus. E tonturas também. Interessante, porque se a gente liga os pontos com o que a neurociência mostrou, a dopamina mexendo com impulsividade, humor, a comunicação neuronal afetada, parece que os sintomas que o biomagnetismo diz melhorar com esse par são justamente os problemas que a ciência está ligando ao toxoplasma. Tem uma sobreposição aí, né? Exatamente. Se a gente conecta tudo, a lógica que o biomagnetismo apresenta é essa. Se você neutraliza a ação do parasita nesse eixo ouvido-ouvido usando os ímãs, é natural esperar uma melhora justamente naqueles sintomas neurológicos e comportamentais que a ciência agora descreve como consequência da infecção. Ou seja, a abordagem biomagnética diria que está indo na causa, o parasita e o desequilíbrio para resolver os efeitos, os sintomas. Na visão dele, sim. É tratar o terreno para eliminar o problema que cresce nele. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica dessa conversa? A gente tem um parasita, o Toxoplasma gondii, super comum por aí. 1/3 do mundo, potencialmente. Que a ciência moderna está mostrando que pode sim bagunçar a química do nosso cérebro, mexer com dopamina, com a comunicação entre neurônios e está ligado a condições sérias, como esquizofrenia, depressão, impulsividade. Fatos científicos baseados em estudos robustos. E do outro lado, a gente tem o biomagnetismo medicinal, uma abordagem com conceitos bem diferentes, pares biomagnéticos, pH, energia, mas que afirma ter identificado esse mesmo vilão e proposto um tratamento específico para ele décadas antes, focando nesse par ouvido-ouvido. No mínimo, uma convergência que faz a gente pensar, né? Achados super recentes da neurociência, com tecnologia de ponta, parecem, de certa forma, dar suporte às observações clínicas mais antigas de um campo com um modelo totalmente diferente. É verdade. E talvez isso reforce aquele alerta do estudo da Psychological Medicine, o do Sutherland, a importância de considerar infecções crônicas como a toxoplasmose quando se avalia quadros psiquiátricos que não melhoram. Talvez tenha mais coisa acontecendo ali do que os modelos padrão conseguem ver. Realmente, é algo a se considerar. E isso me leva a uma questão. Talvez um pensamento final para quem está nos ouvindo refletir um pouco. Se esse parasita, o toxoplasma, está tão espalhado assim, infectando silenciosamente talvez 1 em cada 3 pessoas no planeta, e se ele tem esses efeitos no cérebro, que a ciência está comprovando, mesmo que sejam sutis na maioria das vezes, mexendo com a nossa dopamina, nossa percepção de risco, nosso humor, o jeito como nossos neurônios conversam, qual pode ser o impacto disso numa escala maior? Como assim? Qual o efeito somado disso tudo, talvez ainda não totalmente reconhecido, no comportamento coletivo da humanidade? Nas nossas tendências sociais, quem sabe até em aspectos da nossa cultura, da nossa história. Uau! A ideia de um bichinho quase invisível poder estar quietinho moldando a sociedade em que a gente vive de um jeito que a gente só está começando a entender agora é bem forte para se pensar. Tem dúvida. Mostra como a nossa biologia e o nosso comportamento estão ligados de um jeito muito íntimo e de formas que a gente ainda está descobrindo, né?